Biden já começou e é um desastre comprovado. Em apenas 3 dias de governo, Joe Biden colocou os Estados Unidos ladeira abaixo em uma recessão econômica e completo caos social. E como está a mídia diante de tudo isso? Bom, aqui é a CNN, dá uma olhada. Happy, 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 ha 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 ha. Nothing to worry about at all. Just relax. Literalmente. Vocês acham que eu tô exagerando? Bom, como parte ali da sua programação de distopia da realidade, né? CNN, coincidentemente, veja só, bem coincidentemente, removeu o contador de mortos pela pandemia, né? Pela Covid-19, que fazia parte, né? Que era um elemento permanente da transmissão da CNN, né? Você assistia, tava sempre ali, ó, do ladinho da tela, contando quantos mortos. Sumiu! Incrível! Sumiu aqui, ó. CNN, agora você liga, tá assim, ó. Sumiu. Vocês imaginam por quê? Vocês têm alguma ideia por quê? Apenas também, por coincidência, né? Agora que Biden é presidente, 4 governadores democratas estão retirando as restrições de lockdown, né? São eles os governadores de Michigan, Califórnia, New York e Illinois. Só pode ser uma coincidência, né? Afinal, você acha mesmo que eles usariam uma pandemia para jogo político? Que eles quebrariam small business, pequenos negócios? Que eles manteriam aí as crianças nas escolas, sem escola por tanto tempo só para jogo político? Veja o que o presidente Joe Biden falou a respeito da pandemia. As this pandemic rages on, because there's nothing we can do to change the trajectory of the pandemic in the next several months. Sabe assim, como nem que se você estivesse inventando, sairia tão assim hilário o show de comédia dessas pessoas? Não, porque aí você tem o presidente Joe Biden dizendo, abre aspas, não há nada que possamos fazer para mudar a trajetória da pandemia nos próximos meses. Imagina quem já dizia isso, ó, há tempos. Exatamente, o ex-presidente Donald Trump. Como era que a mídia reagia a isso? A mídia condonava o presidente, né? Não, e eu lembro demais a mídia mentindo, como eles sempre fazem, né? Dizendo que Joe Biden seria totalmente diferente. Aliás, o próprio Joe Biden, candidato, ele falou isso aqui, ó. Mentiu, dizendo que ele tinha um grande plano para parar com a Covid. E agora ele fala aí o óbvio, que quem é racional, que quem sabe a verdade já sabia, né? Mas agora tá aí, gente, que teatro, sério mesmo. As pessoas são uns palhaços e eles não merecem a mínima credibilidade. Sério mesmo, gente, eles são uns palhaços. Sim, mas você tem que Joe Biden, presidente Joe Biden, assinou uma medida executiva que obriga o uso de máscara em prédios federais. Mas adivinha quem não segue essa medida? Vocês têm alguma ideia de quem não está seguindo a medida? Você tem 3 dias de Joe Biden, não há nada que se possa fazer para mudar o rumo da trajetória da pandemia e vamos usar máscara por 100 dias. Vocês, menos eu. Ele continua quebrando, gente. Ele continua quebrando totalmente. Isso, Joe Biden não tem nenhum plano para controlar essa pandemia, como ele mentiu dizendo que tinha, e a mídia propaganda ajudou essa mentira, repetiu essa mentira inúmeras vezes, porque é isso que eles fazem o tempo todo. Não, ele não tem plano de jeito nenhum. A pandemia segue o seu rumo, né? O plano de Joe Biden, no entanto, é colocar o país em uma grande recessão econômica e um tremendo caos social. Em apenas 3 dias, Joe Biden assinou mais de 27 medidas executivas. A título de comparação, o presidente Trump, na primeira semana da presidência, assinou 4, Obama 3, presidente Bush 2 e presidente Clinton 2. Biden, mais de 27 e ele continua. Tá aqui ele. Nós estamos ferrados.
Para você que mora nesse país, assim como eu vou dizer para você o que ele tá assinando. Você viu aí, né? Ele dizendo, não sei mais nem o que é que eu tô assinando. Está. Bom, ele bate no histórico, talvez o único. Biden, através de uma medida executiva, estabeleceu o recorde do maior número de desemprego gerado em um único dia para um presidente americano. O Biden, ele revogou a licença do oleoduto do Keystone XL, matando instantaneamente 11 mil empregos diretos. 11 mil famílias estão desempregadas desde ontem com essa assinatura de Joe Biden. Num país com recessão econômica, num país que vive aí uma pandemia, 11 mil famílias instantaneamente. E cerca de 60 mil empregos indiretos na indústria secundária relacionada, né, à indústria de energia. O preço da gasolina já está aumentando em todo o país. O preço da gasolina, e claro, com o preço da gasolina aumentando, não só a gasolina, né? O preço do combustível em geral já está aumentando em todo o país, e claro, com o preço do combustível aumentando, todos os outros produtos, alimentos, vestimentos, todos os outros produtos aumentam também, porque você quem assiste é inteligente, você sabe como é o efeito dominó da economia, né? A queda em efeito dominó, com todos os preços aumentando, você tem o quê? O consumo diminuindo. Mas o Biden não achou isso o suficiente. Não, decidiu também assinar uma medida executiva que coloca o salário mínimo para $15 a hora. Deixa eu explicar para vocês o quanto isso é um desastre absoluto para as pequenas empresas, para os pequenos restaurantes, para o pequeno comerciante. Isso é um desastre absoluto, principalmente, né, saindo de uma pandemia na qual nós tivemos que ter lockdown por tanto tempo, que atingiu em cheio esse setor, e agora eles vão ter que arcar com um salário mínimo de $15 a hora. Então, vou explicar como é que vai acontecer. Eu sou um restaurante, por exemplo, eu tenho 10 funcionários e que eu pago $10 a hora para esses 10 funcionários, porque é assim que eu posso arcar, dentro das minhas condições. Agora, com a medida executiva de Joe Biden, eu vou ter que pagar $15 a hora. Isso não vai dar para mim, ao invés de 10 eu vou funcionar. Inflação, preços absurdos, e Joe Biden, ele continua assinando. Ele assinou uma medida executiva que vai reverter a redução do preço da insulina e da epinefrina, uma medida que Trump tinha conseguido numa briga ali com as Big Farms, né? Com as grandes farmacêuticas. E Joe Biden vai reverter isso. Por que será? Porque ele é um lobista. Porque ele é um lobista, porque ele representa esses interesses. Joe Biden representa o interesse das oligarquias desse país. Mas a mídia, claro, falou o contrário, não falou? Não falou o contrário? Porque eles são a máquina propaganda do Partido Democrata agora. A grande mídia americana é uma máquina propaganda. É como a União Soviética precisava de uma máquina propaganda, como a China precisa de uma máquina propaganda e tantos outros. Assim é a mídia americana. Apenas 3 dias como presidente, Joe Biden assassinou 70 mil empregos e, como o ditado diz, né, colocou o prego ali no caixão do pequeno business, né, do pequeno comerciante do país. É a receita do desastre, é uma agenda econômica para o desastre, né? Joe Biden não tem uma agenda econômica para sair da crise, mas sim para aprofundar a crise. And this is the dark winter. Escuro, o inverno tenebroso que ele nos prometeu. Quebrando a economia, recessão econômica, será que pode piorar? Claro que pode. Joe Biden ainda tem uma agenda para um caos social. Ele assinou várias medidas executivas também com relação à imigração, além de assinar uma medida que para a construção do muro na fronteira com o México. Joe Biden também assinou uma outra medida executiva para 100 dias de pausa na deportação de imigrantes que cometeram crime. Em e-mail divulgado com exclusividade pelo Tucker Carlson da Fox News, a administração Biden dizia para o Homeland Department, abre aspas, libere todos os imigrantes criminosos presos, tá? Todos imediatamente, não é mais necessário nenhum patrocinador. Ou seja, não é mais necessário nenhum cidadão americano ser responsável
pelaquela pessoa. Receita para o caos. E olhe essa próxima cena que eu vou subir para vocês, tá? Se trata de uma caravana de mais de 9.000 pessoas vindas de Honduras, tentando ali passar pela Guatemala para seguir para o México e tentar entrar nos Estados Unidos, né? Acreditando, claro, nessa política do pegue e solta de imigração ilegal que Joe Biden, né, anda assinando por aí. Então esse é o primeiro grande desafio de Joe Biden. Veja a cena. Já digo. Hola, mira a la mamá. Aí você tem, né, essa grande caravana que saiu de Honduras, vão passando por Guatemala para o México para chegar na fronteira com os Estados Unidos, né, uma vez que o presidente Biden está aí revertendo todas as políticas de controle de fronteiras colocadas, impostas pelo presidente Trump, né? Os Estados Unidos passando por uma pandemia, passando por uma crise econômica e agora Joe Biden revertendo toda a segurança de fronteira, né? Você deve se questionar por que o Joe Biden está fazendo isso. Esse é o melhor momento enquanto o país está numa crise econômica, está saindo de lockdown, estamos numa pandemia, temos que controlar contágio e tudo. É por isso que você colocou a gente em lockdown. Então isso é hora de estar pensando numa política dessa. Independente do que seja a nossa opinião, né, sobre imigração, né? Eu sei que isso é uma cena emotiva, mexe, eu confesso que mexe, né, com os meus sentimentos de ver a situação desses imigrantes, porque eu sei que eles estão fazendo isso por necessidade, né? Eles vêm ali de uma situação bem precária, mas fatos são fatos, né? Fatos são fatos e a gente é comprometido aqui com a racionalidade. E o ponto é, isso é hora para estar se oferecendo qualquer tipo de agenda política dessa forma, no momento que o país não está bem, né, em plena pandemia? Biden will not end fracking. He has been very clear about that. Joe Biden is the one who